pessoal, tudo bem? Aula de número 2, sobre análise sintática 4. Nesta aula nós veremos aí a crase com os pronomes demonstrativos aquele e com o pronome demonstrativo a, que também equivale a aquele. Tá ok, pessoal? Pois bem, pessoal, a gente viu na aula passada que o fenômeno da crase surge a partir aí, né, de um termo que exige uma preposição mais um termo que admite um artigo. E, obviamente, que são aí a preposição a e o artigo feminino a. Tá ok, pessoal? Então nós temos ali, como a gente viu, né, obedecemos e lei. Eu tenho aqui o termo que exige a preposição, que é o verbo obedecer, e o termo que admite artigo, que é lei, artigo feminino, né? O substantivo lei admite o artigo, tá? Então nós temos ali, ó, verbo transitivo indireto, né? Quem obedece, obedece a, tá? A preposição, né? Ele vem da regência do verbo obedecer, e esse aqui é o nosso termo que exige a preposição. Depois eu tenho um a, que é o artigo feminino, né? Que está na frente do substantivo lei, a lei, e é o termo que admite o artigo. Dando resultado aí, há um fenômeno da crase, pessoal. A partir disso surge a crase, tá? E aí, como recurso, a gente viu, né, que a gente pode trocar esse substantivo feminino por um substantivo masculino. Se eu falar ao, a, o, né, significa que ali haverá uma crase, ao encontro de dois as. Tá? Então eu tenho aqui, ó, encontramos o pai. Encontrar é um verbo transitivo direto, ele não pede preposição. Eu não vou dizer encontramos ao pai. Claro que depende aí, né, do conhecimento de regência. Eu sei que encontrar é um verbo transitivo direto. Ele não pede a preposição a. Então eu vou dizer encontramos o pai. Eu coloco o substantivo ali masculino. Encontramos o pai. Tá? Não deu ao, digamos assim. E aí, como é que eu vou colocar? Encontramos a mãe sem crase, porque não tem a preposição mais o artigo ali. Tá? Agora, se eu falar obedecemos pai, como é que vai ficar? Opa, obedecer exige a preposição a. Quem obedece, obedece, ó, verbo transitivo indireto. Quem obedece, obedece a. Né? E aí aqui na frente vai ter um artigo do substantivo pai, substantivo masculino, e o artigo vai ser masculino. Significa que se eu for falar, trocar pai por mãe, aí eu tenho a junção da preposição mais o artigo. Neste caso, mãe é feminino, vai ficar o artigo a. Então, obedecemos a mãe, com crase. Tá? Esse é um artifício que a gente pode usar, aí um recurso que a gente pode usar para saber se tem crase ou não. Para algumas pessoas funcionam, para outras não. Mas não custa nada tentar. Tá ok, pessoal? Pois bem, termo que exige preposição, mas termo que admite pronome demonstrativo, aquele. Existe uma crase que vem aí a partir de um termo que exige uma preposição e de um termo que admite um pronome demonstrativo, aquele. Tá? É a mesma coisa que o termo que exige preposição e o termo que admite artigo. Porém, aqui eu tenho o termo que exige preposição e o termo que admite pronome demonstrativo aquele. Observemos aqui, tá, pessoal? Existe a preposição, existe o a, pronome demonstrativo aquele. Tá? A gente já viu alguma, não sei se a gente chegou a ver na aula passada, tá? Então, por exemplo, eu tenho aqui, ó, domingo iremos, né, teatro novo. Pois bem, cabem duas palavrinhas ali. Eu posso dizer, domingo iremos. Quem vai, ó, verbo transitivo indireto. Quem vai, vai a algum lugar. Eu já sei que o verbo ir exige a preposição a. A regência do verbo ir é a preposição a. Agora, eu posso colocar ali, pessoal, uma palavrinha, né, que é o pronome demonstrativo aquele. Então, essa palavrinha teatro admite o pronome demonstrativo aquele? Admite. Pois bem, eu vou colocar ali aquele. O que aconteceu aqui? A crase não é a junção de dois as, a gente viu, né? Foneticamente falando, a junção de dois as. Aqui vai acontecer também, pessoal, o fenômeno da crase. A diferença é que aqui eu não tenho um artigo, eu tenho um pronome demonstrativo aquele. Olha como é que fica aqui. Domingo iremos àquele teatro. Em que esse a aqui nada mais é, pessoal, esse aquele aqui, pronome demonstrativo com crase aqui, né, nada mais é do que um a preposição mais a primeira letrinha, o primeiro a do pronome demonstrativo aquele. Elas se juntam, né? Como eu falei para vocês, os gramáticos, eles resolveram juntar essa preposição com a primeira letra do pronome demonstrativo aquele. E aí resultou nisso aqui, ó, domingo iremos àquele teatro.
tá, pessoal? Então vocês têm que estar ligados nisso aí, porque essa fusão aí existe, né? Da preposição com o primeiro A do pronome demonstrativo aquele. É exatamente isso aí que acontece, tá, pessoal? Pois bem, a preposição a mais pronome demonstrativo aquele, nós temos aqui de novo outro exemplo. A Maria dá atenção apenas que a interessa. Tá? Quem dá, pessoal, dá alguma coisa a alguém. Então eu tenho o verbo dar aqui, verbo transitivo direto e indireto. Né, pessoal? Esse verbo transitivo direto e indireto, ele tem um objeto direto e um objeto indireto. Qual é o objeto direto dele? Quem dá, dá alguma coisa. O objeto direto, que é a atenção, né? A alguém, tá? Já que dá a alguém, quem dá, dá alguma coisa a alguém, ó. O objeto indireto está lá do outro lado. Então eu sei que o verbo dar exige a preposição a, ele tem que ficar ali. E ali cabe um aquele, ó. Aquilo, na verdade, né? Maria dá atenção apenas a aquilo que a interessa. Pessoal, eu poderia dizer, a Maria dá atenção apenas a aquilo que a interessa. Tá? Eu poderia dizer, olha um a aqui que é pronome, né, oblíquo. Interessa ela, a Maria, está retomando Maria. Mas aqui eu tenho uma preposição que vai se juntar com aquela primeira letrinha, com aquele A, né, que é a primeira letra do pronome demonstrativo aquilo, tá? E ele, que é, né, na verdade, uma outra forma do aquele, tá? Que é demonstrativo também. Vai se juntar, essas duas letrinhas vão se juntar e vai resultar nisso aqui, ó. Junta os As, né, e fica uma coisa só. Maria dá atenção apenas àquilo que a interessa. E aí eu não vou repetir o a, eu junto a preposição, que é a regência do verbo, né, e junto o primeiro a ali, junta tudo isso, claro que sempre que a preposição for a, né, pessoal? Então tem que ter cuidado. Preposição de, acontece, ó, como é que é a preposição de? É daquilo, mas não resulta na crase, né, porque crase são dois as, tá ok? Então, pessoal, vocês têm que estar ligados nisso, tá? Aqui, ó, outra dica aqui. Esse A que vem ali, ele nem sempre vem da regência do verbo, pode ser da regência nominal, como a gente viu, tá? Pode ser da regência nominal. Então o que eu tenho aqui agora? Maria tem obediência. A obediência é um substantivo. Eu tenho aqui um caso de regência nominal, tá? Mas quem tem obediência a. Tá ali, ó, regência nominal, do nome, obediência. Tá? Ele pede a preposição a. Aí eu vou colocar lá um pronome, ó. Um pronome demonstrativo aquele. Maria tem obediência àqueles que a criaram. Pois bem, pessoal, o que vai acontecer aqui? Vai juntar isso aqui, vai ficar assim, ó. Maria tem obediência àqueles que a criaram. Juntou a preposição aqui com o primeiro a do pronome demonstrativo. Por isso que existe essa crase aqui. Vocês já devem ter visto, já devem ter se perguntado, né? Como é que se usa isso? É assim que se... É por causa disso que acontece, né? Por causa disso que esse pronome demonstrativo tem aquela crase ali, tá, pessoal? Agora, prestem atenção aqui. Maria pediu que trouxessem aquele vestido. Tem crase nesse pronome aquele? Por que não tem, pessoal? Porque é regência do verbo, ou a regência do nome, no caso. Ó, quem traz alguma coisa. Verbo transitivo direto. Não perde preposição. Então não vai precisar juntar a preposição com o primeiro A do pronome demonstrativo aquele. Ou seja, essa frase não tem crase. Tá? Essa oração não tem crase. Aqui tem porque tem, né, a regência do verbo que pede ali o A. Aqui não tem, ó. Quem traz alguma coisa. Pronto. Deu? Não pede preposição a esse verbo trazer. Tá, galera? Por isso que não vai ter crase aqui, que é errado colocar a crase aqui. Tem que estar ligado na regência do verbo e na regência do nome. Tá? Olha aí, ó. Eu vi aquilo tudo e não pude fazer nada. Ou seja, quem vê alguma coisa. Vê é um verbo transitivo direto. Não vai pedir preposição a depois dele. Ou seja, não tem crase aqui também. Com verbos transitivos diretos não vai precisar, porque eles não pedem preposição. Então vai ficar só aquele e aquilo, sem a crase, como a gente está vendo aí, né, como a gente viu anteriormente. Cuidado com isso, tá? Não vamos sair colocando aí a crase em qualquer aquele agora. Ela só se dá quando tiver a preposição, mais o pronome demonstrativo aquele, tá? Quando tiver a preposição aí. Pois bem. Antes do pronome relativo que, pessoal, e da preposição de, que é o que está aqui em preto, grave nisso, existe um fenômeno bem engraçado na língua portuguesa, tá? Isso acontece e as pessoas acabam não usando, né? Porque é muito difícil, de repente, de entender.
tá? Mas o que acontece aqui? Ó, esse a, pessoal, que acontece aqui, ele é um pronome demonstrativo, ele significa aquela. Assim parece que não tem como, parece que a que eu vi era minha namorada. Esse a pode ser preposição, pode ser artigo, pode ser pronome oblíquo, pode ser pronome demonstrativo. Mas o que ele é? Que ele é artigo? Não, para ser artigo tem que ter um substantivo depois dele. Para ser preposição, ele tem que estar junto da regência de algum verbo, tá ligando uma coisa a outra, tá no início, não é preposição, não é artigo, é pronome. Para ser pronome oblíquo tem que estar retomando alguma coisa. Como é que vai retomar se está no início? Então ele só pode ser pronome demonstrativo. Ou seja, ele está dizendo ali, ó, pronome demonstrativo, aquela que eu vi era minha namorada. Ou seja, eu vou eliminando, como eu falei para vocês. Não é preposição, não é artigo, não é pronome oblíquo. Aí eu tenho que saber para que serve cada um, senão eu não consigo eliminar. Tá, pessoal? Por isso que eu tenho que saber muita coisa, né, para chegar aqui na crase. Então esse a, comecem a ler dessa maneira, ele equivale àquela. Aquela que eu vi era minha namorada. Vão gravando isso, tá? Agora aqui, ó, sua roupa era bonita, mas a dele era mais. O que eu tenho aqui? Esse a aqui, pessoal, é um artigo feminino? Tem substantivo depois? Não. Ele é uma preposição? Não. Tá, a gente vai eliminando e vê que não é, tá, pessoal? Observe que eu digo, a sua roupa era bonita, mas aquela roupa dele era mais bonita, aí não precisa nem colocar o bonita ali. Também é pronome demonstrativo e equivale àquela. Pessoal, essa estrutura aqui, esse pronome demonstrativo que equivale àquela, ele é um a que equivale àquela, ou aquele. Não é o aquele propriamente dito. Gravem isso, tá? Então assim, ó, essa estrutura aqui vai acontecer sempre, ó, antes do pronome relativo que e da preposição de. Gravem isso. Essa estrutura, né, esse pronome relativo que é um a, né, e equivale a aquele ou aquela, ele acontece antes do pronome relativo que, como está aqui, ó, né, ó, antes do pronome relativo que, ou antes da preposição de. Tá, galera? Isso aí vai ser muito importante para vocês. E se tivesse essas duas orações aqui? Suas ideias são superiores às dele, e aquela porta é transversal à que dá para a saída. Ou seja, eu tenho um a antes de um que e tenho um as antes de um de. Preposição de, que o dele é de mais ele, vocês já sabem disso, né? Tem crase ou não? Tentem ver se tem. Para ter crase, galera, a gente vai ter que ver, né, a regência do verbo, ou do nome, regência do verbo ou do nome, tá? Então o que eu tenho aqui? Aquela porta é transversal a. Se é transversal, pessoal, é transversal a alguma coisa, regência nominal. Pede a preposição a. Pede a preposição a. Com certeza. Agora, eu vou dizer o seguinte, aquela porta é a transversal a. O que cabe aqui, pessoal? O que tem que colocar aqui? Aparece aqui, pessoal, um outro a. A gente não vê, mas ele está aqui. Tá? Um outro a que significa aquela. Observe o seguinte, aquela porta é transversal a aquela que dá para a saída. Essa seria, né, a leitura. Existe esse a aqui, parece que eu posso dizer, aquela porta é transversal a que, né, mas se esse a, aquela porta é transversal a que. Se eu digo só a transversal a, só coloco um a ali, não coloco a crase, significa que eu só vi um a. Aí eu não sei se a pessoa está colocando o pronome ou se ela está colocando a preposição. Para eu saber que ela está colocando os dois, para eu saber que ela sabe que tem os dois, ela tem que colocar a crase ali. É o que o corretor da redação vai fazer para vocês, né? Colocou a crase, ele sabe que o indivíduo sabe que ele tem uma preposição mais um pronome demonstrativo aquele. Pronto, tá feito. Tá? Então, se é transversal a. E depois aquele a ali é um a que significa aquela. Não é um pronome demonstrativo aquela. Isso aqui, pessoal, também, tá? Ele vai resultar aí nisso aqui, ó, na crase, pessoal. Esse a aqui, que significa aquela, significa, ele é um a, tá? É uma leitura que pode saber, não é aquela, é o a que significa aquela, tá? O que vai acontecer com isso aqui, ó? Vai resultar na crase também, tá, pessoal? Dá para entender aqui, ó, observe muito bem. Um a é a preposição, o outro a é o pronome aquela, né? O pronome é demonstrativo a, que é igual àquele, como está lá em cima, tá? Aí também, ó, pronome demonstrativo a, junta esses dois as aqui, ele é igual a isso aqui. Seria isso aqui que vai resultar nisso aqui, na crase. Aquela porta é transversal a que dá para a saída. Ou seja, se eu coloco isso aqui, essa crasezinha, eu sei
que se a pessoa coloca, quando eu estou corrigindo a redação lá, né, eu vejo, bom, o cara sabe que ali tem uma preposição mais um a, né, que é pronome demonstrativo aquele. Então o cara tá bom aí, tá grandão, vai passar, tá? Tem que ter esse cuidado aí, que vai resultar na crase também, tá? Ou seja, esse a é a preposição mais o a, pronome demonstrativo. A, pronome demonstrativo, que equivale a aquele. O aquele é como a gente viu lá antes, vai ser o primeiro a do aquele com a preposição que vai causar a crase. Aqui é um a sozinho com a crase, tá? Que é antes do pronome relativo ali, né? Ou da preposição de, tá, pessoal? Continuando, ó, suas ideias são superiores a. Se é superior a alguma coisa. Agora eu tenho que colocar alguma coisa. Suas ideias são superiores a aquela. Ó, tem um as ali também. Suas ideias são superiores às, que significa aquelas. Suas ideias são superiores a as dele, tá? E esse a significa aquelas. Eu escreveria assim se não existisse a crase, tá? Suas ideias são superiores a as dele. Ou seja, suas ideias são superiores a aquelas dele, tá? Então, resultado, o que que acontece aqui? Ó, a leitura é essa aqui, mas é assim que se escreve, né? Esse a significa aquelas, como está lá em cima. O que que vai acontecer? Crase também, suas ideias são superiores às dele. Significa, quando eu coloco aquela crasezinha ali, que eu tenho a preposição mais um a, que significa aquela ou aquele, tá? E aí, tá ali, ó, a preposição mais pronome demonstrativo aquele. Significa que eu tenho isso aqui, ali, quando eu coloco a crase, tá, galera? Aqui, ó, a moça que eu vi é igual a que... Ah, tá, pessoal, isso aqui eu coloquei lá na primeira aula, tá? Não vou me crucificar. Pra mostrar pra vocês que existe o pronome a, né, que vem, que é pronome demonstrativo, tá? Lá eu não coloquei crase, mas a intenção lá era só mostrar pra vocês que existe esse a, que significa aquele, tá? Então assim, pessoal, a moça que eu vi é igual a que eu ajudei. Ou seja, a moça que eu vi, ó, se é igual a, regência nominal. O que que vai acontecer? Ó, se é igual a. O outro a é o aquela, que está aqui, mas não aparece com a crase. Se você colocar a crase, eu vou saber. Esse a aqui, ó, a preposição mais um a, pronome demonstrativo, resulta na... Ó, esse a é aquela, é igual a moça que eu vi é igual a com crase, né, que eu ajudei. Antes do e, né, então eu tenho ali a regência do a, que é igual a, e o outro a, que equivale ao pronome demonstrativo aquela, tá lá, ó. E resulta na crase, pessoal. Um artifício pra gente ver é o mesmo artifício aquele do ao. Troca tudo pro masculino, tá? Se der ao, significa que eu tenho ali uma preposição mais nesse caso não é artigo, uma preposição mais um pronome relativo, né? O pronome relativo. Observem aqui, ó, o moço que eu vi é igual ao que eu ajudei. Ninguém vai falar o moço que eu vi é igual a que eu ajudei. Eu vou falar o moço que eu vi é igual ao que eu ajudei. A maior prova de que ali tem uma preposição mais um o que não é artigo, é pronome demonstrativo, né? Aquele masculino. Tá? Porque agora eu estou falando do moço, né? Esse o aqui é aquele e significa o moço. O moço que eu vi é igual ao que eu ajudei. Isso aqui, pessoal, nada mais é do que isso aqui. Só que aqui a gente junta, né? A preposição com o pronome relativo, o que significa aquele. Tá ali, juntou, que não é artigo, não tem substantivo ali. Tá? Isso aqui é igualzinho isso aqui. Né? Só que aqui a gente deixa o a e o o e aqui a gente faz a crase, tá ali, ó. Tá? Prestem bem atenção nesse quadro, procure entender bem, que eu sei que é um pouquinho complicado, mas se estudar, se ler, se informar, não vai ter problema nenhum, tá, galera? Então aqui, pessoal, moradores entram em casa paralela à que era indicada. A mesma coisa. Tem crase ou não tem crase? Vamos fazendo, dê um stop e veja aí, vamos lá. O que acontece aqui? Se é paralelo a, tá ali, tá? Agora, o que acontece? Moradores entram em casa paralela a, já tem a preposição, tá aqui. O outro a, pessoal, o que é? Em pronome demonstrativo, como a gente já viu. O que vai acontecer? Ó, ele equivale àquela. O que vai acontecer? Moradores entram em casa paralela a que era indicado. Vai ter crase, porque tem aí todos os requisitos básicos para formar a crase. Artifício, troca tudo por masculino. Troquem vocês aí. Tá? Moradores entram em casa paralela à que era indicada. Casa, não sei, vamos trocar, vamos ver como é que fica.
Ó, moradores entram em bairro, porque casa, que é feminino, por bairro, que é masculino. Moradores entram em bairro paralelo ao. A preposição mais o pronome demonstrativo aquele, né? Então tá aí, galera. Se deu ao, é a maior prova de que tem a crase ali em cima. A gente sempre troca por a palavra daí por qualquer palavra que vier na cabeça de vocês. Procurem colocar homem, a palavra homem, tá? Colocando a palavra homem, você sabe que é o que tem de mais masculino, né? Então ali, ó, moradores entram em bairro, entram ao homem paralelo, sei lá, vão... Eu fazia essas coisas assim, trocava por homem, né? Que é uma palavra mais, que tem de mais masculino, ou criem outra palavra masculina, né? No caso, se é praça, coloca centro, se é, sei lá, troca, enfim, troca por masculino. Deu ao é porque tem crase, tá? Não vou entrar muito em detalhes nisso. Vamos lá. A preposição mais a pronome demonstrativo aquele, a preposição mais a pronome demonstrativo a, que equivale a aquele. Isso é importante vocês saberem, não é a mesma coisa, tá? Esse aqui de cima, ó, domingo iremos, verbo transitivo indireto, verbo ir, a algum lugar. Depois eu tenho aquele, que é o pronome demonstrativo. Eu tenho a e tenho aquele, né? Não é o a significando aquele. Ele é o aquele propriamente dito, né? Teatro novo, tá ali. Pois bem, o que vai acontecer? Ó, junta os dois, aqui ó, a preposição e o primeiro a do... O a preposição e o primeiro a do pronome demonstrativo. Resulta na crase. Aquele, tá aqui, interaço aqui, tá? Ele é o pronome demonstrativo aquele. Só para que vocês vejam a diferença. Agora, o a preposição mais o pronome demonstrativo a, que equivale àquele, é diferente. Como é que fica? Minha alegria está ligada a. Se está ligada a. Perde a preposição. Minha alegria está ligada a. Depois vem o aquele. Não tem como colocar um aquele, tá? Mas eu sei que tem alguma coisa ali depois daquele a, né? Se não sabe, vai ter que saber. Na marra. Então, ó, minha alegria está ligada a. Aquela. Ó, aquela. Minha alegria está ligada a dos meus amigos, tá? Opa, quase falei uma besteira. Minha alegria está ligada a dos meus amigos. Minha alegria está ligada àquela dos meus amigos. Ou seja, não dá para colocar aquela aqui. Eu coloquei um a que significa aquela. O que vai acontecer aqui? Puf, 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 crase, tá? É a mesma coisa, ó. Só vocês verem pelas flechinhas aqui. Juntou tudo e vai resultar na famosa crase. Então isso aqui não é a mesma coisa que isso aqui. Isso aqui é o aquele, né, propriamente dito. Que com a preposição e o início da primeira letrinha vai resultar na crase que está ali. Isso aqui não, isso aqui é o a que significa aquele, tá? E vai acontecer sempre antes do que e do de. Pronome relativo que e da preposição de. Essa é a dica fatal, tá? Tá aí uma questão de concurso que vocês não vão errar depois dessa aula. Façam, né, deem um stop, façam e voltem aqui pra gente corrigir. Pois bem, vamos corrigir. Pessoal, olha o que dizia a questão. Assinale a opção em que o espaço deve ser preenchido com a, ó, a crase ali, preposição e pronome. Ele não disse que é pronome demonstrativo, que tipo de pronome que é, mas obviamente supõe-se que é, né, preposição e pronome, desse jeito aqui, ó. Como destacado em, ou seja, ele não diz, mas aí diz como destacado em uma média semelhante a de, ou preposição de. A estrutura que eu falei pra vocês, que vem antes do de ou do que. A, de, com a crase, né? Um casal de classe média. Daí ele dá as opções aqui. Vocês já devem ter feito. Vamos corrigir. Resposta correta? Resposta PAF. Aqui. Essa aqui, ó. Esta cena corresponde pupu. Então, vamos ver o que ele pediu aqui. Como destacado em uma média semelhante a, com crase. Se alguma coisa é semelhante, pessoal, ela é semelhante a alguma coisa. Então, ela é semelhante a, né? Preposição mais a igual àquela. Ela é semelhante a e é semelhante àquela. Ou seja, uma média semelhante àquela de um casal de classe média. Ou seja, o de tá ali, ó. Eu já disse pra vocês, acontece antes do que, pronome relativo, e da preposição de. Pronto, matei a charada, eu já sei que é isso aqui que ele quer, né? Ele já está pedindo isso aqui. Então eu vou lá nas opções, ó, que dizem aqui, vejo onde é que tem, ó. Basta, tá ali o que, né? Aí eu vejo as outras, a gente vê que não tem muito como se confundir, né? Não tem nenhum que, nenhum de. Então não é uma questão fácil para quem estudou. Ó, esta cena corresponde a aquela que,
Ou seja, o que vai acontecer? Ó, preposição mais o a igual àquela vai resultar na crase. Essa cena corresponde à que presenciei ontem. Resposta correta, B. Tá aqui, galera. Pois bem, pessoal, terminamos essa aula. Na próxima aula nós continuaremos aí vendo, né, os casos em que se deve usar a crase, depois veremos os casos em que não se deve usar a crase, depois a crase facultativa. Muito obrigado.